Olá, eu sou Paulo Gama, do time de análise política da XP. Hoje é segunda-feira, dia 20 de setembro, e eu gravo esse vídeo para falar sobre quais são os pontos da agenda da política nessa semana que vão chamar a atenção do mercado. A gente entra já na 8ª semana seguida em que os mercados vão prestar atenção nos encaminhamentos e nos avanços na tramitação da PEC dos precatórios. A gente vem falando isso desde o início de agosto. O governo contava com o pagamento de perto de 60 bilhões de reais nas dívidas judiciais no ano que vem, mas a conta veio na casa dos 90 bilhões de reais. Esses 30 bilhões extras somados a pontos como o aumento da inflação, que eleva parte das despesas obrigatórias do governo, bloqueiam o que o governo esperava ter de recurso para gastar no ano que vem com um novo programa de transferência de renda, o Auxílio Brasil, que é uma das principais apostas eleitorais do governo Bolsonaro. Na quinta-feira da semana passada, a gente teve o avanço da primeira etapa da tramitação dessa proposta, que foi a aprovação dela na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, e agora uma expectativa para que seja instalada a comissão especial, que é o passo seguinte dentro da tramitação na Câmara. Ainda não há um texto definido, ainda não há clareza de qual vai ser a proposta final para essa questão, mas os deputados já vão queimando etapas para vencer parte desse prazo, para deixar a aprovação mais próxima no momento em que houver definição do texto. Hoje a gente tem basicamente três linhas de propostas diferentes que são discutidas. A primeira delas, a que foi enviada pelo governo, que estabelece um limite a partir do qual os precatórios passam a ser parcelados em até 10 anos, mas essa proposta não abre o espaço que o governo precisa para o programa de transferência de renda em 2022, então está sendo considerada um pouco lateral dentro dessa discussão toda, e a gente tem então outros dois caminhos possíveis. Um deles é a ideia de retirar os precatórios do teto de gastos e recalcular o limite de despesas do governo desde 2016, que abre perto de 50 bilhões de reais no ano que vem para o governo gastar com o programa de transferência de renda, com o aumento das despesas obrigatórias por conta da inflação. E uma terceira linha que consiste em estabelecer um teto dentro do teto de gastos para o pagamento desses precatórios, e o restante, a partir de 2023, não poderia ser inscrito na relação de precatórios pelos presidentes dos tribunais, pelo Poder Judiciário. Você limitaria, portanto, a quantidade de precatórios requisitadas para que o governo fizesse o pagamento. Em 2022, há uma discussão de como tratar a questão, porque os precatórios já estão inscritos, então há uma defesa de que parte deles seja retirado e pago fora do teto de gastos, ou eventualmente todo o conjunto dessas despesas de 2022. Há resistências em várias dessas propostas. A proposta do parcelamento, além de significar o alongamento de uma dívida que já foi reconhecida pela Justiça, tem a questão de não abrir o espaço em 2022. Há alguns riscos atrelados à segunda ideia, a de se retirar o pagamento dos precatórios do teto de gastos, porque a partir do momento que você for fazer essa discussão às vésperas de um período eleitoral, com esse pano de fundo do programa social, o mercado vê nessa discussão um risco de que outros pontos, incluindo o próprio programa de transferência de renda, possam acabar sendo retirados da proposta, já que a discussão vai ter sido aberta. Sobre a terceira opção, há também essa discussão sobre o que fica e o que sai do teto em 2022, além da questão do que fazer com o estoque que fica dos precatórios que não forem pagos dentro desse sublimite que seria criado, independentemente se eles vão ser requisitados ou se eles vão ficar represados dentro do Poder Judiciário, mas é uma questão ali a se olhar para frente também. Como eu disse, ainda não há definição sobre qual proposta vai caminhar, mas a expectativa é que o caminho fique um pouco mais claro no decorrer dos próximos dias. Ainda no mesmo assunto, um outro ponto que deve continuar atraindo a atenção do mercado, principalmente a repercussão a partir dele, foi a definição do governo de ampliar o IOF na semana passada. Esse aumento do IOF vai gerar receita suficiente para a ampliação do Bolsa Família, que vai se transformar em Auxílio Brasil, ainda em 2021. São 2 bilhões e 100 milhões de reais, mais ou menos, que são esperados para serem arrecadados com essa elevação do IOF. Uma parte disso, cerca de 1,6 bilhão de reais, vai ser destinado ao aumento do programa nesse ano de 2021, isso partindo do pressuposto que o benefício vai ficar na casa dos R$300. O time econômico vê essa elevação para R$300 em 2021 como um sinal, como uma espécie de âncora para o valor que o benefício vai ter em 2022 também.
portanto afastando os riscos de que haja dentro do Congresso ou dentro do próprio governo uma pressão para aumentar além dos R$300 esse programa de transferência de renda. A gente vem falando aqui também para que esse programa vingue em 2022, para que haja espaço para esse programa em 2022, a gente precisa de 2 pontos principais. O primeiro é essa questão do espaço no teto, que está sendo discutida por meio da PEC dos precatórios, e o segundo ponto é a receita que vai compensar essa despesa que está sendo buscada pelo governo, principalmente pela reforma do imposto de renda, que foi aprovada na Câmara, mas que ainda está tramitando em banho-maria no Senado. A gente deve ver, portanto, uma tentativa um pouco mais forte do governo de fazer avançar essa agenda no Senado, tentando reconectar a conversa com o presidente da casa, senador Rodrigo Pacheco, ponto que ainda precisa de uma boa dose de diálogo para ser alcançada. São esses os principais pontos da agenda política na semana que o mercado vai prestar atenção e a gente volta na próxima segunda-feira. Até lá!